casa se não tiver um projeto. Primeiro, quem for o arquiteto, ele começa a projetar a obra, em seguida entra, louvado seja o nome do Senhor, o mestre de obra, o engenheiro, o pedreiro, que for assumir a obra. E todas as vezes que alguém é convocado, ele vai perguntar: como é, Senhor, ou o que a senhora quer? A senhora tem um projeto, ou a senhora quer, ou o Senhor quer que nós construamos o projeto? Louvado seja Deus, um projeto de construção. Aleluia. Quando Deus diz: façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança, está falando de um projeto, aleluia, não existente. Está falando de algo, louvado seja o nome do Senhor, que estava no coração de Deus. Para você entender melhor, quando nós lemos o capítulo 2, Deus já está pegando o barro, não é verdade? Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra diz que do pó da terra Deus constrói um homem, um boneco, e sopra na narina daquele boneco o fôlego de vida. Espera aí, queridos, mas como no capítulo 1, versículo de número 26, a palavra está dizendo: façamos o homem conforme a nossa semelhança. E segunda vez, no capítulo 2, Deus está, louvado seja o nome do Senhor, pegando o homem e fazendo novamente. É exatamente isso que nós precisamos entender. Capítulo 1, versículo 26 a seguir é o projeto. Capítulo número 2, aleluia, já é a forma do projeto. O projeto sendo executado e ganhando vida. Nós entendemos a partir daí que a graça de Deus sempre existiu. Lembra que quando Deus coloca o homem no jardim, louvado seja Deus, o que é que Deus diz para o homem? Olha, da árvore da ciência do bem e do mal, vocês não podem comer, não comam da árvore da ciência do bem e do mal, porque no dia que vocês comerem, morrerão. Louvado seja o nome do Senhor. Você morre, Adão. Quando nós olhamos a palavra de Deus, nós vamos entender que a palavra de Deus era comer e morrer. Se desobedecer, morreu. E um certo dia Deus desce no Éden para visitar o homem, como a Bíblia diz que era de costume. No virado dia, no encerrado dia, Deus vinha visitar o homem, a sua obra e a sua criação. Sendo assim, a palavra do Senhor vai dizer que quando Adão consuma o pecado, ele se esconde e fica com vergonha de se apresentar diante de Deus. E Deus se apresenta no jardim chamando: Adão, Adão, aonde tu estás? A palavra do Senhor diz que Adão, por um momento, ele se esconde da presença do Senhor, mas depois, aleluia, ele diz: Senhor, ouvi a tua voz e no jardim eu me escondi. Porque a primeira coisa, a primeira reação do pecado é em vergonha. Louvado seja o nome do Senhor. A primeira coisa que o homem faz quando perde o seu caráter, a sua honra, a sua honestidade, é ficar com vergonha de se apresentar não revelada. Mas quando a Bíblia diz que naquele mesmo dia, já apontando para o Calvário, Cristo pega um cordeiro, da pele do cordeiro faz a veste para o homem e cobre a vergonha, a nudez do homem. Louvado seja o nome do Senhor. O homem vai sofrer a consequência, vai, mas naquele dia Deus, ele dá a oportunidade do homem continuar novamente. Quando nós olhamos capítulo 6, versículo de número 8, nós entendemos mais uma vez a manifestação da graça de Deus na vida de um homem chamado Noé. Quem não conhece a história de qual salteado, nós já sabemos, mas a Bíblia diz claramente que Deus achou graça aos olhos de Noé. Noé achou graça aos olhos do Senhor. Entenda, queridos, que naquele mesmo instante, aquela geração estava predestinada à destruição, mas a graça de Deus manifestada na vida de Noé salva ele do dilúvio, da perdição daqueles dias. Lembra quando nós falamos de graça? Louvado seja o nome do Senhor. Ainda de Gênesis, no seu capítulo de número 19, a palavra do Senhor vai dizer que
Deus diz: olha, Abraão, eu vou destruir Sodoma e Gomorra. Louvado seja o nome do Senhor. Abraão começa fazendo uma oração, aleluia, e nessa oração ele diz: Senhor, se houver 50 homens na cidade que te teme, o Senhor destrói. Ele disse: não, por amor dos 50 eu não destruo a cidade. Deus estava dizendo: se houver 50 homens justos lá, eu manifesto a minha graça para não houver destruição. Eu manifesto o meu favor, a minha bondade para não houver destruição. Aí você não entende, mas porque tem muitas pessoas que estão no sapato, no nível elevado, e quando vê, só vê a queda. E tem pessoas que estão se arrastando, se humilhando, está de pé até hoje. Sabe por que está a diferença? É porque o egoísmo destrói, mas a humildade faz você se arrastar nos pés do Senhor, dizendo: